Mas eu gostaria de fazer uma consideração, Alexandre, em relação à avaliação que é feita da personalidade do presidente, que normalmente pode parecer demasiadamente ofensiva ou um tanto grosseiro. Lembre-se muito bem que, a partir dos anos 50, 60, na verdade, com a saída de alguns teóricos de Frankfurt para os Estados Unidos, houve uma grande revolução chamada Revolução Cultural, feita ali na Universidade de Nova York, muito embasado nos chamados, na escola de Frankfurt, né? Theodor Adorno, Max Horkheimer, entre outros. Então, o que acontece? Esses teóricos, eles estão por detrás, por exemplo, do movimento hippie, que incorporou, dentro da onda New Age, a própria yoga, né? Então, especialmente as estereotipias do mundo oriental. Então, quando você faz uma análise dessas estereotipias consumidas assim no mundo ocidental, você vê que é um negócio vazio, é um saco vazio. Então, por exemplo, ao invés de ter uma espiritualidade forte que se manifesta em uma personalidade formada, uma personalidade de uma pessoa concreta, não uma personalidade bolha de sabão, você tem uma pessoa frágil, melindrosa, mimizenta, que não aguenta não aguenta nada, né? Sozinha, sempre está em comboio, porque para se sentir forte precisa do amparo das massas, dos seus colegas, ou seja, um adolescente, um adulto, biologicamente falando, com a mentalidade de adolescente, né? Então é importante fazer uma distinção em relação a essas estereotipias para quê? Para que não se confunda o verdadeiro homem espiritual, que é um homem de fibra, né? É uma pessoa forte, uma mulher e um homem forte, são fortes, com aquela pessoa que está falando manso, cheio de gestos lentos, o seu caminhar é vagaroso, sorrisos para todos os lados, faz ciranda na praça, miçanga na praia. Esse negócio não existe, né? Ou seja, está roubando a estereotipia de santos que se consagraram ao longo das suas trajetórias espirituais para vender alguma coisa que não existe. É o famoso comprar gato por lebre, como a gente fala aqui na Bahia, a gente fala assim, fala aí, por aí pelos estados de vocês assim também. Então, por exemplo, você pega a vida de São Padre Pio de Pietrelcina, São Padre Pio, por uma blasfêmia de um fiel, batia na cara deles. Exatamente. Exato. Bater na cara do Atitude. Atitude, exatamente. Então, assim, como eu falo às vezes com as pessoas que não conhecem o presidente, imagine que você está passando na rua e ouve uma mãe reclamando drasticamente, energicamente com seu filho. Você vai ficar assustado. Poxa, que mulher é essa que está reclamando com um menino assim, desse jeito, grosseira e tudo mais? Mas você pegou, como a gente disse, você pegou o bonde andando. Quer dizer, o que é que o filho fez? O filho cometeu um ato gravíssimo. Gravíssimo. Ele infringiu leis. Então, aí a coisa muda. Agora eu entendo porque essa mãe está falando assim com esse menino. Tão seguramente, tão firmemente. Porque ela é tão brava, tão impetuosa com ele. Porque ele cometeu um ato, uma infração muito grave e merece ser puxado de volta para as rédeas, para o trilho. É a mesma coisa que o presidente está vendo, como Enéas viu há muitos anos, como o professor Olavo de Carvalho viu. Ou seja, a situação do Brasil caótica, indo para as cucunhas e precisava puxar o espírito brasileiro de volta para o seu eixo. E muitos outros fizeram isso, também fazem. Então, assim, não confundam alhos com bugalhos. Não confunda a fala grosseira, às vezes o tom mais grosseiro, com os fatos. É como o próprio ministro Paulo Guedes acabou de dizer: observem os fatos. Exato. Observem os fatos. Abram os olhos para os fatos. É isso. Muitos não sabem, mas como o Ralph colocou muito bem, os santos não são dessa forma como muitos de nós pensamos, não. Yogananda tem aquele sorriso, aquele rosto feminino, não é? Parece todo amor, só amor. Pergunta aos discípulos diretos dele como ele era. O irmão Anandamoy conta que certa vez ele estava numa escada, sobre uma escada, trabalhando. De repente ele escuta Yogananda dentro da residência
aos berros com o discípulo, gritando com o discípulo e batendo porta. Pá! E aí ele sai da casa, chega até o Ananda Moy lá no alto da escada, e ele, como se nada tivesse acontecido, o Ananda Moy, desça aqui. E o Ananda Moy tomando as dores do discípulo que estava lá dentro da casa, porque havia acabado de levar uma bronca do mestre, e o mestre até batendo porta. E aí Yogananda calmamente com o Ananda Moy, desça aqui, o Ananda Moy não, fez de conta que não escutou o mestre. E aí Yogananda falou com mais firmeza, Ananda Moy, desça aqui, como um pai falando com a criança. Até que o Ananda Moy desceu, e Yogananda deu para ele uma metade de um abacate, uma banda de abacate. E aí o Ananda Moy pensou, ele é onisciente, eu sei que ele é onisciente e eu sei que ele sabe que eu não gosto de abacate. Por que é que ele está me dando essa banda de abacate? Aí ele pegou, igual criança emburrada, né? Pegou da mão do pai aquele abacate e Yogananda saiu. Daqui a pouco vem ele de novo, o mestre, com as duas mãos para trás. Aí mostra a outra banda do abacate. E o Ananda Moy, mais furioso ainda, ele vai com a outra mão com uva passa na outra mão e coloca a uva passa e fala para ele, experimenta, com a uva passa você vai gostar. E aí Yogananda começa a falar para ele que não era fácil, ele como instrutor espiritual, ele tem que destruir o ego dos discípulos. E às vezes é preciso ser duro para ele, não era fácil ser duro, mas precisava ser em determinados momentos. E então ele começa a abençoar o Ananda Moy. Ele ergue as mãos e o Ananda Moy conta que saíam ondas de amor das mãos de Yogananda, mas era tanto amor que ele chorou ali igual criança diante do mestre. Então o amor nem sempre é sempre manso, o amor às vezes precisa ser firme. Como o pai e a mãe precisam ser firmes com os filhos. Porque senão o filho cresce mal educado e pode se tornar até um mau caráter depois, quem sabe até um criminoso, se não houver uma boa educação, sim. Não com raiva, não é? Mas com firmeza. Como certa vez até ele também falou ao irmão dele que ele foi firme com uma outra pessoa, e o Sananda Laugoshi, irmão mais novo de Yogananda, falou a ele assim, você foi muito duro com aquela pessoa. E ele disse, não, eu não fui duro, eu fui firme. E às vezes é necessário ser firme. E aí entra os mimimis, né? Sim, Alexandre, é igual no yoga, né? Durante as aulas, eu costumo ressaltar uma questão, né? Uma atitude, vamos dizer assim, no Virabhadrasana. Não confunda a firmeza do Virabhadrasana com a rigidez. É diferente. Né? A sabedoria do yoga é imortal e eterna. O que o yoga tem a nos oferecer é indescritível. O Simon